Olá, meus queridos, mais uma vez, graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Estamos mais uma vez aqui no nosso projeto de meditação nos Salmos, nosso devocional, onde nós estamos seguindo o exemplo que Jesus nos disse, que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é muito importante nós termos esse tempo de leitura, mas não apenas leitura, leitura e meditação, ou seja, o momento que nós lemos e extraímos lições importantes para a nossa vida. E você pode ter certeza, cada vez que você lê e você relê, mais e mais você vai estar absorvendo a mensagem de Deus para você, tá bom? Hoje nós estamos no nosso Salmo de número 25, que é mais um dos Salmos de Davi. E esse cântico, esse Salmo de Davi, na verdade é uma oração. Nós vamos ver nessa oração de Davi, em forma de cântico, alguns princípios importantíssimos para a nossa vida de oração. Davi aqui ele aplica algumas lições práticas que eu quero que você entenda, que você guarde, que quando você for orar, você ter, nesse exemplo de Davi, uma orientação também para a sua oração. Porque muitas vezes nós não sabemos orar. E a própria Bíblia fala que muitas vezes nós não recebemos porque nós não sabemos orar. E às vezes a nossa ignorância diante do nosso comportamento diante da oração é muitas vezes o empecilho para nós desfrutarmos do que é a verdadeira oração. E uma coisa, primeiro, que nós vemos aqui diante de Davi, que é o que faz toda a diferença, que está logo no versículo 1, que nesse versículo nós vamos ver o seguinte, Davi ele fala o seguinte, olha, a ti, Senhor, levanto a minha alma. Sabe, esse primeiro verso, ele vai nos esclarecer o porquê que muitas das vezes as pessoas não gostam de orar e não conseguem orar. Na verdade, nesse verso aqui está a resposta, porque que muitas pessoas não têm conseguido desenvolver o prazer na oração. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a nossa oração ela não é acompanhada da nossa alma. É verdade. Muitas das vezes nossa oração ela é superficial. É apenas fruto dos nossos lábios e no máximo do nosso intelecto. E aqui Davi ele traz para nós o segredo dele sempre estar orando a Deus. Era que ele trazia diante do Senhor a sua alma, ou podemos assim dizer, o seu coração. Queridos, entenda bem uma coisa, nós nunca conseguiremos desenvolver uma vida de oração se nós não aprendemos a trazer o nosso coração para a nossa oração. Entenda uma coisa, o Senhor, ele não ouve lábios, ele ouve corações. E essa é a razão porque muitas vezes não conseguimos orar, não queremos orar. Orar é pesado, é porque quando você está diante do Senhor, na verdade o seu coração não está ali. Você não encontra o Senhor, é por isso que a oração é fria, é por isso que a oração não tem sentido muitas das vezes. É porque é só os lábios que estão orando. É só a boca mexendo. Quando nós entendermos que a oração ela só acontece quando o nosso coração está ali presente, as coisas vão mudar. Você vai ver que a oração vai ter sentido. A oração não vai ser um peso, sabe? Muitas das vezes é difícil nós entendermos por que os crentes não conseguem orar ou não gostam de orar e cada vez mais têm perdido o hábito de orar. A resposta está nesse versículo 1 aqui. Porque a alma não chega diante de Deus na oração. E Davi, ele mostra aqui como prioridade, a primeira coisa, traga a sua alma para orar junto. Traga o seu coração. Jeremias disse assim, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pare e pense um pouquinho. Os momentos que você conseguiu orar de verdade, você pode ter certeza que seu coração estava ali. Nesses momentos que você dobra o joelho e você não sente vontade de orar, ou muitas das vezes faz aquela oração correndo, rápida, sem sentido, é porque o seu coração nunca esteve ali. Quantas vezes você dobra os joelhos, ou nós dobramos o joelho, e a nossa mente está em todos os lugares, menos ali conosco diante de Deus. Esse era o segredo de Davi.
trazer o seu coração para a oração. Não tem como orar de verdade sem o coração diante do Senhor. Guarde isso que Jeremias falou. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Por que a oração é pesada? É porque o coração não está buscando a Deus de verdade. Por que a oração é maçante? É porque o coração não está ali. Jesus ele disse assim, onde estiver o vosso tesouro, ali também vai estar o vosso coração. A oração é custosa, é pesada, é porque não aprendemos a desenvolver o reconhecimento do valor da presença de Deus. Quando reconhecermos que a presença de Deus é valorosa, é preciosa, o nosso coração virá junto, porque ali, naquele momento de oração, estará um momento de riqueza, será um momento de tesouro. Davi sabia fazer isso. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com Davi nesse salmo. A ti, Senhor, levanta minha alma. Ou seja, a ti, Senhor, trago o meu coração. Segunda coisa importante nesse salmo, tá? No verso 2, quando ele diz, Deus meu, em ti confio. Aqui, Davi ele nos ensina a segunda importância. Qual é essa importância? A importância de trazer a nossa confiança plena diante do Senhor, diante daquilo que nós enfrentamos. Confiança é realmente o que? Depositar crédito. Confiança é você fazer a sua entrega, é você colocar diante de Deus ali tudo aquilo que você é. Confiar é realmente entregar. E Davi, ele sabia fazer isso quando ele diz, Senhor Deus meu, em ti eu confio. E uma coisa interessante é que a confiança, ela só nasce quando o coração buscou a Deus de verdade. Por que Davi tinha uma confiança firme em Deus? É porque a sua alma, o seu coração encontrava com Deus. E todo encontro com Deus, ele vai gerar em nós confiança. É uma coisa automática, é uma coisa que ela frutifica a partir de outra. O coração presente de Davi na oração gerava nele confiança. Terceira coisa importante que eu aprendo aqui nessa oração de Davi, está aqui no verso 4 e 5. Olha que coisa interessante. Ele diz o seguinte, faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por isso estou esperando todo o dia. Sabe uma coisa interessante que eu vejo aqui nessa oração de Davi? É que nesse versículo 4 e 5, Davi ele coloca diante de Deus uma verdade, aliás, uma necessidade. E que necessidade é essa? Que, olha, se você ler o versículo 3, ele coloca diante de Deus aquilo que ele precisava. Só que no versículo 4 e 5, ele coloca diante de Deus a importância de buscar a direção de Deus para a sua vida. Sabe que muitas vezes na nossa oração nós queremos apenas que Deus ele colabore conosco nos nossos planos? Só que Davi ele apresenta diante de Deus a sua necessidade, mas busca de Deus a vontade dele, ou seja, o plano de Deus, o caminho de Deus para a sua vida. Entenda bem uma coisa, a oração, a nossa oração, ela mais do que ser aquele momento que nós apresentamos a Deus os nossos planos, os nossos desejos, os nossos anseios, tem que ser o momento que nós buscamos de Deus os planos dele para nós. Não é fazer com que convencer Deus para entrar nos nossos planos. Não. A oração deve ser no momento de nos moldar para nós acompanharmos os planos de Deus. E Davi, mesmo depois de ter colocado diante de Deus a sua necessidade, o que ele fazia? Ele falava assim, olha Senhor, faz-me saber os teus caminhos, ou seja, eu quero a tua vontade, eu quero aquilo que tu tem para mim como direção. Entenda, querido, a sua oração, ela pode ser algo que você vem apresentar a Deus os seus planos, apresentar a sua necessidade, apresentar os seus projetos, mas ela não pode se limitar a isso. Você tem que entender que a oração é o momento que você vai se alinhar com a vontade de Deus. Não é uma questão de você trazer Deus simplesmente para os seus planos. Você tem que se levar para os planos de Deus. E a oração de Davi fazia justamente isso. Ele apresentava
diante de Deus os seus planos, mas ele colocava sendo: Senhor, eu necessito de caminhar nos teus caminhos, eu preciso entender os teus planos. Isso Davi nos ensinava nessa oração aqui. Agora, a quarta coisa que nós vamos ver está no verso 7. Esse verso 7 é muito lindo. Ele diz o seguinte: olha, não te lembre dos pecados da minha mocidade e nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Uma coisa que Davi nunca esquecia na sua oração era: ele sempre sabia que tudo aquilo que ele recebia ou pedia não era fruto de merecimento, mas era sim fruto da graça, da misericórdia de Deus, era fruto da bondade de Deus. Ou seja, ele tinha aquele coração humilde diante de Deus. Não era alguém que chegava com arrogância: olha, Deus, eu mereço, eu sou santo, eu sou o justo. Embora em alguns salmos ele coloca diante de Deus a sua integridade, mas não é no sentido de arrogância. E aqui ele mostra que é o contrário. Ele colocava diante de Deus a sua necessidade, mas como alguém que está implorando a misericórdia de Deus, porque ele sabia que ele não era merecedor. Ele reconhecia que era pecador. E esse é um sentimento que temos que ter na nossa oração. Não é chegar diante de Deus com arrogância, chegar com prepotência, chegar como que se nós fôssemos merecedores. E Davi, ele tinha isso em mente. Ele sabia da importância de chegar diante de Deus com humildade, reconhecendo que era a graça que o sustentava. Era através da bondade de Deus que as bênçãos viriam, não do seu merecimento, não por causa dos seus esforços, mas sim fruto da bondade de Deus. Agora, a quinta coisa que eu vejo que de importante na oração de Davi está no verso 12. Olha que coisa interessante. Ele fala o seguinte: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele faz uma pergunta. Qual é o homem que teme ao Senhor? Aí ele responde: ele o ensinará no caminho que deve escolher. Sabe o que eu aprendo aqui? Essa coisa que Davi considerava como sendo muito importante era o temer a Deus. Queridos, temer a Deus é a base da nossa caminhada. Temer a Deus é a base do nosso relacionamento. Aqui não é o ter medo de Deus, mas é o reconhecimento de quem Deus é. E esse reconhecimento vai gerar em mim o quê? Uma postura que vou reverenciá-lo por aquilo que ele é. Temer a Deus é reverenciar a Deus. Temer a Deus é você reconhecer quem ele é. E esse reconhecimento vai trazer a você uma postura, porque você o reconheceu. E essa postura é uma postura de respeito, é uma postura que vai prezar por santidade, porque Deus ele é santo, é uma postura de fé, porque Deus ele é fiel. Então, temer a Deus vai trazer para nós todos esses benefícios. Que benefícios são esses? Logo primeiro ele começa a falar assim: olha, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. Primeiro benefício: o homem que teme a Deus recebe de Deus a direção para o caminho. Pois é. Quando o homem ele coloca diante de Deus o seu reconhecimento, quando ele reconhece quem o homem é e reconhece quem Deus é, o fruto disso é temer a Deus. E quando ele teme a Deus, a primeira coisa que ele recebe de Deus é direção para a sua vida. É um homem que age não segundo a sua arrogância, mas sim baseado na grandeza que ele reconheceu de Deus. E isso lhe leva a ser humilde. E por ser humilde, recebe de Deus a direção. E Davi ele traz para a sua oração a importância de temer a Deus. Segunda coisa que colhe aquele que teme a Deus está no versículo 13. Olha, a sua alma pousará no bem. Ele começa aqui a falar os benefícios que é de temer a Deus. Primeiro, recebe de Deus direção. Segundo, vive em paz. E viver em paz aqui não quer dizer que vai estar longe dos problemas. Não quer dizer que vai estar longe das dificuldades, mas que mesmo diante das dificuldades, a pessoa consegue descansar. Por quê? Porque ela teme a Deus. E esse temor lhe faz repousar em paz. E a terceira coisa que nós vamos ver como sendo benefício de quem teme a Deus, está no mesmo verso 13. Ele diz: a sua descendência herdará a terra.
O salmista está dizendo que aquele homem que teme a Deus, ele abençoa sua família. O temer a Deus trará para sua descendência bênção. Ou seja, o homem que teme a Deus, esse temor a Deus é como se fosse uma semente que ele planta, ele recebe para ele e nele frutifica para os outros. Ou seja, a vida dele abençoa outras vidas por ele temer a Deus, por ele reconhecer quem Deus é, por ele se comportar diante dessa grandeza de Deus de uma maneira de adorador, de uma maneira santa, de uma maneira justa, correta, por quê? Porque reconheceu quem Deus é. Olha a quarta coisa interessante que nós vemos, de que é de benefício de quem teme a Deus, está no versículo 14. Ele fala o seguinte, olha, o segredo do Senhor é para os que o temem. Sabe que a quarta coisa que eu vejo que a pessoa que teme a Deus, ela recebe de Deus intimidade. Olha o que ele diz, o segredo do Senhor é para os que o temem. Você já parou para poder pensar nessa profundidade? O que é segredo? Segredo é aquela coisa íntima que você não conta para qualquer um. Você compartilha apenas com quem é digno de confiança. E aqui Davi está dizendo que Deus existe, que em Deus existe um grau de intimidade que só alcança aqueles que temem a Ele de verdade. Existe parte de Deus que só é acessada por o temor. Existe algo de Deus que a chave é o temor. E esse que teme a Deus, Deus lhe compartilha seus segredos, os seus mistérios. Resumindo tudo isso, nós podemos fechar com aquilo que Salomão falou, Provérbios 10, 9, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Davi, nessa oração, ele reconhece que o homem que teme a Deus, ele tem a sua vida abençoada. E ele coloca isso na oração. Então, que essa oração do Salmo 25 traga para você esses ensinamentos, que você não apenas leia, mas medite e entenda essa importância que Davi destaca para nós nesse Salmo 25. A primeira, traga na sua oração junto o seu coração. Traga a sua alma para a oração. Não ore com os lábios. Não ore apenas com o balbuciar da boca, sem o coração estar junto. É como Jesus falou, muitos me honram com os lábios, falam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Entenda bem, Deus não ouve palavras, Ele ouve corações. Essa era a primeira coisa que Davi colocou. Segunda, chegue diante de Deus com confiança, porque Ele é digno de confiança. Ele é digno de ser honrado. Lá a carta aos Hebreus fala que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Terceira coisa, entenda que por mais que você busque diante de Deus a sua vontade, os seus planos, por mais que você coloque diante de Deus aquilo que você precisa, busque alinhar você com a vontade de Deus. Mais do que querer tentar convencer Deus dos seus planos, seja você convencido por Deus dos planos dele para você. Quarta coisa, entenda, não é merecimento que traz a resposta da nossa oração. Não é merecimento nosso que faz com que as mãos de Deus se movam, mas sim a sua misericórdia. Nós temos que entender que é pela graça que nós recebemos, é pela graça que nós alcançamos o favor de Deus. É tudo pela graça, porque éramos pecadores, não merecíamos, mas por sua bondade Ele olhou para nós e deu Jesus para que através de Jesus nós pudéssemos relacionar com Ele. E por isso fazemos isso através da oração. E quinta coisa, a importância de você temer a Deus. Temer a Deus, ela é a chave que vai abrir muitas portas. Temer a Deus é como se fosse uma semente que plantada em você vai frutificar e vai abençoar muitas vidas. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Esse é o nosso salmo de hoje, o salmo de número 25. Medite na palavra do Senhor. Por mais que seja um dia corrido, eu sei como é que é. Também tem essas dificuldades. Mas pare um tempinho, seja de manhã, seja à noite. Faça com que aquele conselho de Jesus seja real em você. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus e nos vemos na próxima.
Fique com Deus.